noite, amorecos. Para quem não me conhece, eu me chamo Samantha Rodrigues e eu tenho um Insta, Conselhos de uma Cristã, que nasceu no coração do Pai. Na verdade, há 3 anos eu já usava o Conselho de uma Cristã no meu perfil pessoal e eu gravava alguns vídeos devocionais, mas aí esse ano, durante essa quarentena, né, onde o Senhor está revelando muita coisa, ele fez com que eu separasse. Então, o assunto de hoje, vocês votaram lá no Insta. Eu perguntei se vocês queriam que eu tratasse de um assunto polêmico através de live ou através de vídeo. Vocês votaram vídeo, então este vídeo está sendo feito para vocês. Como eu vou começar esse vídeo? Falando sobre a identidade cristã, sabe? Muitas vezes a gente fica na vida quem eu sou, para onde eu vou, o que eu devo fazer, né? Para que Deus me chamou. A minha identidade, ela foi deturpada. Eu cresci com uma mutação de identidade. Eu só conheci Jesus a partir dos 23 anos, então, né, já estava mulher feita e muitas coisas eu ainda não compreendia do Evangelho. Então, minha identidade ainda não estava formada em Cristo. E a palavra do Senhor diz que quando nós os aceitamos, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Mas para isso depende de um processo. E esse processo, Deus já está aposto para nos transformar, mas depende muito mais de nós mesmos do que de Deus ou de Jesus. Depende mesmo das nossas renúncias, né? E é isso. E o que aconteceu? Em 2003, aconteceu que eu era fanática, eu idolatrava uma personalidade pública, uma cantora, onde eu me transformei. Eu vestia as roupas parecidas com a dela, eu fazia muitas coisas parecidas e eu pintei o meu cabelo de loiro. E em 2005, uma falta da infância veio à tona. E eu, como eu era cabelo loiro e andava muito de rosa, o rosa eu sempre gostei, né? Andava muito de rosa, as pessoas começaram a me chamar de Barbie. Eu não sei como começou, sabe? Barbie, Barbie, Barbie. E eu vesti essa personagem de Barbie. Então, tudo que eu fazia era pensando em Barbie. Eu comprava as roupas, comprava a decoração. E isso ao longo de anos. Pessoas onde tentavam me alertar, mas infelizmente quando não se ama, a gente não pode exortar. Você só exorta alguém se você ama, porque essa exortação vai ser em amor. E eu não conseguia enxergar. Não conseguia enxergar que eu era idólatra. E a idolatria nos afasta de Deus completamente. E eu não entendia porque eu passava por tantos problemas. Não que a gente não vá passar por problemas cristãos, mas eram muitos problemas. E essa deturpação de identidade perdurou muitos anos mesmo. Eu com essa personagem de Barbie. Na faculdade, nos trabalhos, nos empregos que eu tinha, todo mundo me chamava de Barbie. Meus perfis em redes sociais eram Barbie, meus e-mails eram Barbie, a ponto de, infelizmente, eu estar influenciando outras pessoas também negativamente. E eu não enxergava. E isso me trazia até muitos danos. Por quê? Porque pessoas que foram influenciadas era como se fosse uma concorrência comigo, sabe? A Barbie primeira, a Barbie segunda, e isso me deixava muito mal, trouxe muitos problemas de relacionamento. Então, eu não enxergava nada disso. Quando chegou há 3 anos atrás, Deus começou a me tratar muito profundamente. E eu fingia que não estava entendendo o que Ele estava falando. Mas, na verdade, Deus já estava gritando há 5 anos e eu fingindo, sabe? Deus apontando de todas as formas que eu era idólatra, que eu precisava me livrar da idolatria, que eu precisava compreender que eu era filha amada dele, que a minha identidade era nele, que a partir do momento que eu o aceitei como o único suficiente Salvador, todas as coisas velhas já passaram e
minha nova identidade, minha nova natureza estava sendo construída. Como é essa nova natureza? Através do fruto do Espírito, né? Que nós temos o amor, a paciência, domínio próprio, compaixão. Quando Jesus começou nessa transformação, eu comecei a entender algumas coisas, mas eu não queria mudar. O que eu falei no início do vídeo, você precisa dar renúncia. Você não pode se fazer de doida, você não pode se fazer de doido como se Deus não estivesse falando e querendo lhe transformar. Eu me fiz de doida, fingi que não estava falando nada e continuei. E isso me acarretou vários problemas. Só que há 3 anos atrás, Deus falou bradamente, o Espírito Santo, sabe o impelido do Espírito Santo muito forte? Pronto, foi isso que eu entendi. E ele começou a me transformar. E eu passei por um processo de desintoxicação de idolatria, onde eu precisei me desapegar de todas as coisas, rasgar, jogar fora. Outras coisas eu doei, mas foi um processo muito longo e árduo. Aonde eu quero chegar nesse processo? Que Deus sabe de todas as coisas. Por isso que ele já sabe o final das coisas, que ele nos orienta o que é certo e o que é errado. O que é caminho de vida e o que é caminho de morte. Em 2010, eu queria fazer tatuagens. Novas tatuagens. E o Senhor tinha me dito que não. E a congregação que eu era também não era a favor. Então, aconteceu um momento na minha vida que eu fiquei rebelde e eu fiz as tatuagens, mas ele tinha dito a mim, não faça. E eu compreendi aquilo como que eu não podia realmente fazer tatuagem. Eu creio que muita gente deve pensar assim também, tá escrito em Levítico que não pode fazer tatuagem e etc. Mas vamos chegar lá. Vou contar só um pouquinho desse processo. E ele me disse não. O que aconteceu? Eu fiz 5 tatuagens. Fiz um laço que eu tenho aqui. Eu fiz um coraçãozinho que tem aqui dentro dos dedos. Fiz nas pernas. E fiz a outra, que era a respeito da idolatria. E eu senti muito forte, eu lembro do dia que eu fiz essa tatuagem, até a pessoa que tatuou, ela falou, você vai mesmo fazer essa tatuagem? E eu digo, meu Deus, todo mundo tá contra mim, sabe aquela revolta que bate? Ninguém aceita o que eu gosto e etc, a vítima, né? E aí eu disse, vou e fiz a tatuagem. Passou-se alguns anos nesse processo de desintoxicação, depois que eu joguei tudo fora. E aí começou o processo de odiar a tatuagem da bendita Barbie. Porque eu já estava no processo de desintoxicação. O Senhor já tinha tirado as vendas dos meus olhos. Eu já tinha acordado, eu já tinha entendido o que era idolatria de fato. Porque muitos pensam que idolatria é só idolatrar imagens. Não, nós somos idólatras de nós mesmos, de líderes, de pastores, de chefes. Sabe, a tendência do ser humano é sempre idolatrar algo. E se a gente está idolatrando algo, a gente está deixando de idolatrar Deus. Então, é pecado. Fiquei nesse 1 ano de processo, querendo fazer tatuagem, eu não ouvia a voz de Deus e tal. Aconteceu que nesse último ano, o Senhor começou a falar, começou a me direcionar. E aí, ele me disse que estava finalizando essa fase da minha vida. Eu não tinha compreendido porque estava finalizando essa fase da minha vida, já que eu já tinha deixado de curtir as coisas e de fato já não me afligia mais não ter as coisas dessa personagem Barbie. Mas eu continuei ouvindo ele me dizendo que ia finalizar. E de fato, ele começou a me questionar muito sobre o meu cabelo loiro. E eu não queria pintar, eu não queria. E Deus bradando, e ele usou várias pessoas, usou meu esposo de uma forma tão simples, sabe? E eu pintei o cabelo de preto, que é o meu natural. Aconteceu que a tatuagem continuava no meu braço. E aí é o assunto. Fiz outra tatuagem. E aí, é pecado ou não é? Eu não aguento quando eu ouço essa pergunta. Você é cristã e tem tatuagem? Sim, gente, eu sou cristã. Eu sirvo ao meu Deus vivo, sabe? Onde ele me traz no meu coração direcionamento de tudo que é lícito ou ilícito na minha vida. Porque nem tudo que eu faço
por não ser pecado é bom, ou que eu faça por não ser pecado é bom. Tem coisas que não é pecado, que eu cometo, que é ruim para minha vida. Então a gente tem que se atentar a essas coisas. Levítico 19:28 diz assim: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em você mesmo. Eu sou o Senhor. Pronto. O que é que aconteceu? Muitas pessoas pegam esse versículo e utilizam como tatuagem é pecado. Esse termo em hebraico que Moisés utiliza para tatuagem significa incisão, impressão ou marca. É importante sabermos isso para a gente perceber que o termo possui mais de um significado. Para ajudar na interpretação, nós temos uma matéria no seminário que é hermenêutica, onde a gente trabalhou a exegese, que é uma análise, a interpretação, a explicação detalhada, sabe, e cuidadosa. No versículo, observamos que as marcas, incisões e tatuagens não devem ser motivadas pelos mortos. Era uma prática comum entre o paganismo da época, onde eles se marcavam. Ou seja, a proibição do texto é que os israelitas não imitassem essa forma de idolatria dos povos que não conheciam a Deus. Era tipo os adoradores de Baal. Eles se marcavam e todos ali identificavam que aquele povo era adorador de Baal. Então, por isso, Deus deu esse direcionamento àquele povo naquela época. Se a gente for pensar dessa maneira, interpretar a base da palavra sem um estudo, sem entender por que foi escrito, para que povo foi escrito, tatuagem não tendo a conotação de paganismo, né? Ela não é pecado. E a motivação é que vai dizer se é pecado ou não. E a minha tatuagem era pecado, porque a motivação da tatuagem era uma idolatria. E idolatria é pecado, porque você não consegue adorar dois deuses ao mesmo tempo. Ou você adora um, ou você odeia o outro. Então, se eu estava adorando a Barbie, eu estava odiando a Deus, porque eu não estava servindo a Ele. Então, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos é lícito. Tatuagem, para mim, para Samantha, eu amo tatuagem. Então, já que é uma fraqueza minha, não é lícito que eu vá fazer mais tatuagens. Por quê? Porque é uma coisa que eu amo e eu não sei se eu vou ter discernimento de escolher o que tatuar, se não for da vontade do Pai. Então é melhor que eu não faça. É contrário a essa tatuagem que eu precisava. Isso me doía, isso me machucava muito. Eu olhava para a tatuagem e eu me machucava ao olhar aquele símbolo da Barbie tatuado. E Deus trabalhou perfeitamente. O ano passado, ele começou a trabalhar, a falar comigo de algumas formas. No início do ano, ele me deu Seja Forte e Corajosa. Eu já tinha salvo algumas tatuagens que eu pensava em fazer. E aí Deus usou várias pessoas me mandando a mesma tatuagem com esse mesmo dizer, seja forte e corajosa. Orei, entrei em concordância com meu esposo. A congregação que eu faço parte não é contra, sabe? É muito mesmo de cada um examine a si mesmo, cada um verifique as suas motivações para não entrar em pecado. E eis que eu cobri. Glória a Deus, eu cobri. E hoje essa é a minha nova tatuagem. Essa flor de lótus, por que a flor de lótus? Porque ela é uma flor que ela fica submersa na água, na lama, e ela submerge e ela consegue ficar ali no caos, sabe? E ela não morre, ela consegue reter aquela água por muito tempo, ela consegue passar por adversidade, por conflitos, por problemas, por perdas, e ela está ali firme na raiz dela. Então, qual é a minha raiz? A raiz que eu estou firmada é Cristo. E qual é a mensagem que o Senhor tem bradado ao meu coração desde criança? E eu só vim entender, mulher feita seja forte e corajosa, porque nele eu sou mais que vencedora. Então eu cobri a tatuagem, estou muito feliz, muito radiante mesmo. Foi um momento que eu chorei, que eu agradeci, eu fiquei ansiosa, eu fiquei nervosa, parecendo criança. Então eu cobri a tatuagem e trouxe esse estudo para vocês, né? Como disse lá em 1 Coríntios 6:12, tudo é permitido, mas nem tudo nos convém.
É aí que a gente deve analisar a motivação dessa tatuagem. E lembre o que Paulo disse em 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu cobrir essa tatuagem, eu colocar um versículo em mim, tá glorificando a Deus? Para muita gente, sim, porque conhece a conotação que tinha essa Barbie embaixo. Então, alguns fazem tatuagem só para afirmar, para se afirmar, porque é moda. Então, a gente precisa realmente estar preocupado mais com a motivação da tatuagem do que o fato de se tatuar. Entendeu? Então, se a gente vai fazer essa análise do nosso coração, se a gente vai identificar o porquê eu quero fazer a tatuagem, é para agradecer, é para glorificar, é para fazer o quê? Nós vamos estar, de fato, fazendo a vontade do Pai, que não é pecar, não é ser idólatra de algo. Outra coisa que a gente deve pensar muito na tatuagem é não se precipitar em fazer tatuagens na emoção, porque uma amiga fez, porque alguém fez e etc. Não façam isso. Por isso que eu me arrependo de muitas das tatuagens que eu tenho. Se eu pudesse, eu cobriria todas, mas eu não tenho essa autorização do Pai no meu coração que eu posso cobrir. Então, a que me doía, a que de fato tinha uma raiz de idolatria, está coberta. Porque tatuagem não é uma coisa fácil de tirar, sabe? Para remover. São muitas sessões a laser. É muito difícil e é caro. Para cobrir é doloroso e é mais caro. Então, quando vocês pensarem em fazer tatuagem, vocês que são de menor, converse com seus pais, porque se seus pais não são a favor, automaticamente vocês estão sendo desobedientes e aí vocês não estão honrando pai e mãe. Então, olha a raiz que traz a questão do fazer tatuagem. Eu só quero fazer uma tatuagem, mas você tem que ver qual é a igreja que você congrega. Os seus líderes são a favor? Seus pais estão de acordo? O trabalho que você tem impede que você tenha tatuagem ou não? Tudo isso deve ser colocado, sim, na ponta do lápis para você compreender se você pode fazer tatuagem. Mas tatuagem em si não é pecado. Lá em Provérbios 28:13, para pessoas que já fizeram tatuagem, se arrepende muito, não quer cobrir, quem cobre os pecados jamais prospera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então você, sabe, confessa para o Senhor: Senhor, eu fiz essa tatuagem aqui, mas eu não me agrado dela, mas eu também não quero cobrir, não quero tirar. Pronto, já está encoberto o seu pecado, sabe? E vida que segue. Eu estou muito feliz com a minha tatuagem, porque foi um processo que foi finalizado na minha vida, como o Senhor me disse que estava finalizando, e que vocês estejam atentos sempre à voz do Senhor na nossa vida, porque Ele fala. Vocês sabem que Ele fala, sabe? Quando queremos tomar algumas decisões bem importantes, e aí você sente aquela vozinha assim, aí muitos dizem, a consciência, é o sexto sentido. Não, é o Espírito Santo sinalizando que é para você repensar essa atitude, que não é para você fazer. Então, nós precisamos estar sempre atento à voz do Senhor. Porque como Paulo diz, aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço, o que eu devo fazer é o que eu não faço. Então, a gente precisa estar firmado na rocha, porque Ele conhece nossos caminhos desde o ventre da nossa mãe até a consumação dos tempos. Então Ele sabe o que é melhor pra gente. Esse ouvir da palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor, você vai adquirindo essa habilidade de ouvir a voz de Deus nos seus devocionais, na prática da leitura da palavra, no tempo de comunhão com os irmãos que conversam coisas que edificam a vida um do outro. Então, vamos nos cercar daquilo que é bom, agradável e perfeito, que é a vontade de Deus. Amém? Então, eu vou colocar alguns trechos do momento que eu fiz a tatuagem. Vou botar a foto da tatuagem anterior e fiquem com essa imagem linda. Seja forte e corajoso. Tchau. Nem lembro qual é a dor de tatuar, mas 10 anos após, meu Deus. Adeus. Adeus.